Vou abrir aqui. Sim, pode abrir. Vai uma sopa aí, meu irmão. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou Valéria, estou aqui no Pai e Bem, no posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E depois dessa linda música do Carlinhos Conceição, que nos faz refletir, né? O trabalho da sopa é um trabalho que a gente gosta muito. O Pai Vem é uma casa que tem uma sopa fraterna, que nem na pandemia deixou de ter essa sopa. É muito bom falar numa sopa, no trabalho de Jesus, no trabalho do Chico Xavier e tantos outros que participam dessa sopa, não só da organização, mas da organização e da distribuição. Então,
Eu vou ler aqui agora, antes de apresentar o nosso convidado, irmão muito especial, eu vou ler do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Lá no item 9, nas instruções dos espíritos, só um pedacinho que eu vou ler, mas muito importante, que eu abri ao acaso. Como o acaso não existe, olha o que veio para mim. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos que seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. É uma reflexão que a gente tem que ver, porque a gente, quando fala honrar pai, honrar a mãe, a gente pensa, né, às vezes, que somente os filhos têm deveres, é, e direitos sobre os pais. Não, mas os pais também têm. Os pais a eles são confiados aqueles filhos. Então, também precisamos compreender o que Jesus traz. Precisamos tirar o espírito da letra, não é? Entender a mensagem de Jesus sobre também os nossos deveres com os nossos filhos. Não é fácil, mas a gente, desde criança, tem que amar, tem que ensinar, educar, para que eles se tornem pessoas melhores até do que nós, né? Na maioria das vezes são muito melhores que nós. Mas, e se porventura alguma coisa acontecer de diferente, nós precisamos ter a cabeça erguida e dizer, não foi culpa minha, né? Não foi eu não, mas mesmo assim, qualquer coisa que aconteça, nós temos que estar lá, ao lado deles. Então, depois dessa reflexão, dessa introdução que Jesus trouxe aqui para nós, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, a Maria, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe querida, que não desiste de nenhum de nós, e ao doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, que é o mentor da nossa casa, desse nosso posto, que nos liga, que nos conecta a todos esses irmãos queridos no trabalho de Jesus. Que a gente possa, hoje, ouvir o nosso irmão Rodrigo Azevedo, que também tem uma parte aqui bem grande no coração das pessoas do Pai e Bem, o posto de assistência espiritual, Bezerra de Menezes, que ele possa ser, como sempre é, muito inspirado e que possa trazer o estudo de hoje para que a gente possa refletir sempre e compreender, amando, servindo e, como Alcione nos fala em renúncia,
Que Jesus nos abençoe, abençoe ao Rodrigo, abençoe a família dele e a todos que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir depois e que nos assistirão ou em qualquer outro momento. Muita paz a todos, graças a Deus. E eu estou aqui com o meu irmão querido, amigo Rodrigo Azevedo, que vai nos falar sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O Rodrigo agora é do Lar de Teresa, em Copacabana. Olha que coisa maravilhosa. E ele está com uma linda camisa branca, está todo bonito e vai agora aqui nos falar. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. A palavra é sua. Valéria, uma boa noite aos amigos do posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, nosso querido Pai Bem. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês e nós gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos absoluta certeza de que a obra é toda nossa. Então, muito obrigado por mais esta oportunidade. Na noite de hoje, nós iremos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa passagem encontra-se no Evangelho de Lucas, que nos diz: ninguém poderá servir a dois senhores, pois ou amará um e odiará o outro, ou vice-versa. Mas afinal de contas, quem é Mamon? Numa interpretação medieval, Mamon foi considerado um falso deus, um deus da ganância e da riqueza. Mas o que é a riqueza? Certa vez ouvi de um grande pensador que rico não era aquele que possuía muito dinheiro, mas sim o que precisava de pouco. Muitas vezes nós também ouvimos alguém dizer: Fulaninho é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. E afinal de contas, o que é a riqueza? Ao indagarmos o ilustre professor Google nos diz que riqueza é abundância de bens materiais ou de qualidades. Repito, riqueza é abundância de bens materiais ou de qualidades. Quando eu era pequenininho, lá em Bangu, todo dia 31 de dezembro, nós íamos passar as noites de Réveillon na casa dos meus saudosos tios Teresa e Tião. Meu tio Tião é o melhor churrasqueiro que eu já conheci até os dias de hoje. E naquelas noites felizes de Réveillon, nós costumávamos cantar uma canção que para nós representava quase um hino da família, que nos dizia: adeus, ano velho, feliz ano novo, que os sonhos se realizem no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Saúde para dar e vender, ok. Mas o muito dinheiro do bolso será o objeto do nosso estudo da noite de hoje. Neste período do ano, no final do ano, eu vejo muitos companheiros barganhando com a divindade. Porque no final do ano, aqui no Brasil, nós temos a famigerada Mega Sena da virada. E aí eu vejo muitos companheiros dizendo: se eu ganhar a Mega Sena da virada, eu vou fazer isto, aquilo outro. Eu vou ajudar fulano, beltrano, ciclano. E, aliás, ganhar a Mega Sena da virada resolveria todos os meus problemas. E eu pergunto aos amigos do Pai Bem: ganhar na Mega Sena da virada hoje resolveria todos os nossos problemas? Será que o dinheiro é capaz de resolver todos os nossos problemas? Assim pensava Jerônimo da Silveira, do livro Memórias. Jerônimo da Silveira, comerciante português do século XIX, que ao ver aproximar-se de si a falência, desespera-se e, temendo a vergonha e a pobreza, num ato impensado, tira a própria vida com um disparo de arma de fogo, deixando na terra desamparado esposa e 4 filhos. Eu pergunto aos amigos: será que o dinheiro é capaz de resolver todos os nossos problemas?
Será que o dinheiro é fator determinante para a nossa felicidade? Eu tinha um amigo chamado André, que também é cego, e eu desde já peço desculpas, pois na última palestra eu havia prometido que não ia trazer nenhuma história de um cego nesta, mas eu não resisto e trouxe. O André, ele é professor de história do município do Rio de Janeiro. E o André e eu temos uma característica em comum, né? Nós somos muito observadores da vida alheia, ou no bom português, fofoqueiro mesmo, né? E fazia muito tempo que eu não encontrava o André. E umas semanas atrás eu encontrei o André, e o André é muito falador, né? Quis botar um ano de conversa em dia. E aí ele me contou algo que eu achei muito interessante. O André estava me dizendo que neste ano, na segunda-feira depois do Carnaval, e um pequeno parênteses, né? Aqui no Brasil, o ano não começa no dia 1º de janeiro, e sim na segunda-feira depois do Carnaval. E o André estava me dizendo que na segunda-feira depois do Carnaval ele foi trabalhar, e aí ele perguntou, né, aquelas pessoas que ali também estavam, os alunos, né, os inspetores, as merendeiras, os seus colegas professores, como havia sido o Carnaval, como havia sido aquele período de descanso. E o André me disse que duas respostas lhe chamaram muita atenção. Foi de dois colegas seus, um professor e uma professora. Porque ambos têm filhos mais ou menos da mesma idade, entre 3 e 4 anos de idade. Mas eles têm uma situação econômica muito diferente. O professor luta com grande dificuldade, pois na sua casa somente ele trabalha. A sua esposa encontra-se desempregada. Já a sua colega, a professora, tem uma situação econômica muito mais favorável, porque além dela trabalhar, seu esposo é mergulhador da Petrobras e ela própria ganha duas pensões deixadas por seus pais numa época em que funcionários públicos, ao morrerem, deixavam as pensões para seus filhos, principalmente para as filhas. E quando o André foi conversar com o professor, falou: "Ei, meu amigo, tá tudo bem?" Ele falou: "Tá tudo ótimo, André." E o André perguntou: "Mas como é que foi seu carnaval?" "Foi maravilhoso, André. Este ano eu consegui realizar um grande sonho. Fui passar o carnaval na região dos lagos, em Cabo Frio." E o André disse: "Que beleza, né? Cabo Frio é maravilhoso. A Praia do Forte, a Praia do Peró, a Praia das Conchas, a Picanha do Zé." Ele falou: André, eu aluguei um Airbnb. E o que eu fiz, André? Antes de viajar, eu fui na Casa e Vídeo e comprei um carrinho. Aqueles carrinhos que a gente coloca a cadeira, guarda-sol, o cooler. E o que eu fazia? Todos os dias eu acordava um pouco antes da minha esposa e da minha filha. E na esquina do nosso prédio tinha um depósito. E eu ia lá e comprava um saco de gelo, voltava para casa, arrumava o cooler, botava as bebidas, o petisco. E quando a minha filha e minha esposa acordava, nós tomávamos café. E depois de tomar o café, partiu praia. E ali nós ficávamos o dia todo. A minha filha arrumava amizades na areia, brincava, foi uma maravilha. E o André ficou muito feliz com ele, né? E quando o André foi falar com a professora, ele falou: "E aí, minha amiga, tá tudo bem?" Ela: "Tá tudo bem, André." O André sentiu que ela estava um pouco desanimada. E aí perguntou: "Como é que foi o seu carnaval?" "Ah, foi mais ou menos." Mas e o André perguntou: "Mas você foi passar onde?" Ela falou: "André, eu fui passar num resort no Nordeste." E o André ficou pensando, né? Que maravilha o Nordeste. Aquela água quente, aquela comida gostosa, aquele povo simpático, né? Feliz, agradável. E o André perguntou: "Mas o que houve, minha amiga?" "Não houve nada não, André. O problema todo foi que o fulaninho, o filho, não me deixou fazer nada. Queria que eu ficasse brincando o tempo todo com ele na praia. Não pude ler meu livro, não pude assistir a minha série." Eu pergunto aos amigos do Pai Bem: será que o dinheiro é fator determinante para a nossa felicidade? O que nos diz o Livro dos Espíritos? Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz: a felicidade na Terra é relativa à posição de cada um. Porque o que é motivo para a felicidade de um pode representar a desgraça do outro. Mas ele pergunta Kardec aos benfeitores da humanidade: haveria, no entanto, alguma soma de felicidade comum a todos os seres humanos que estão na Terra? E os benfeitores respondem: olha, em relação à vida material, é a posse do necessário. E em relação à vida moral, é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós estamos estudando na noite de hoje
o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Certa feita, um mancebo foi ao encontro do mestre e lhe disse: Bom mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna, para ser salvo? E o Jesus então lhe diz: Por que me chamas de bom? Bom é Deus que está no céu. Mas disse ao jovem: Cumpra os mandamentos. E o mancebo indaga: Mas qual o mandamento, Senhor? E o rabi então lhe diz: Os trazidos por Moisés. Disse-lhe então o jovem: Mas isso eu já faço, Senhor. O que preciso fazer mais para ter a vida eterna, para ter a salvação? E o rabi então lhe disse: Vai, vende todos os teus bens, doa aos pobres, volta e me segue. E o mancebo afasta-se tristemente, pois possuía muitos haveres e não queria liberar-se deles. Então disse o rabi aos seus discípulos: Em verdade, eu vos digo, é mais fácil que o camelo passe por o buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Um pequeno que o mestre se refere nesta passagem. O que era essa agulha? Agulha eram pequenas portas abertas à noite em Jerusalém, após o fechamento dos portões principais. Então, o que nos disse o rabi? Olha, é mais fácil que um animal de grande porte, como um camelo, passe por o buraco desta pequena porta do que o rico entre no reino dos céus. No Evangelho de Lucas, nós temos o caso de Lázaro. Havia um homem muito rico que vestia-se de púrpura e linho e tratava-se magnificamente todos os dias. Havia também um homem muito pobre que ficava em sua porta, um irmão em situação de rua, que tinha o corpo coberto de chagas, que chamava-se Lázaro. Lázaro permanecia ali na porta daquele homem rico, pensando em mitigar sua fome com os restos da mesa do rico, mas nem isto lhe davam de comer. Ocorre que Lázaro veio a desencarnar e os anjos vieram buscar e levaram para junto do seio de Abraão. O rico também desencarna e teve como sepulcro o inferno. E quando ele está na tormenta do inferno, ele olha para o alto e vê Lázaro junto de Abraão. Então ele, suplicando, diz: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Me manda Lázaro para que possa molhar a ponta do dedo para que me refresque a língua, pois sofro enormes tormentos nessas chamas. E Abraão então lhe diz: Meu filho, tu tiveste todos os teus bens em vida, enquanto Lázaro só tinha males. Agora é justo que Lázaro esteja na consolação e você nos tormentos. Com essas passagens, nós conseguimos perceber o quão difícil é a prova da riqueza. Prova esta da riqueza que muitos de nós, infantilmente, tanto a desejamos. E o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz mais. Nos diz que a prova da riqueza, ela é uma prova mais perigosa, ela é uma prova mais arriscada do que a prova da pobreza. Vejam, meus amigos, que eu não estou aqui dizendo que a prova da pobreza seja uma prova fácil. O Evangelho nos diz que a prova da riqueza, ela é uma prova mais perigosa, ela é uma prova mais arriscada. Por quê? Porque a riqueza estimula em nós sentimentos desfavoráveis, como o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. E quantos de nós já falimos? E quantos ainda vamos falir na prova da riqueza? O livro Ação e Reação, no livro Ação e Reação, nós temos o caso de Silas. Silas, para auxiliar Antônio Olímpio e Luís, resolve contar a sua última encarnação para Clarindo e Leonel. Diz então Silas a Clarindo e a Leonel que na última encarnação foi um apaixonado pelo outro. Mãe, vendo em suas atitudes, a usura, influencia Silas para estudar medicina. Pensava a mãe de Silas que com o contato dele com a miséria humana, ele poderia se tornar uma pessoa melhor. Mas ocorre que a mãe de Silas vem a desencarnar um pouco antes dele se formar médico. E Silas se forma, pega seu diploma e, como nós costumamos dizer, bota na gaveta. Não exerce
a profissão. Silas preferiu acompanhar de muito perto o inventário dos bens de sua mãe, o que até assustou seu pai. O pai de Silas era um advogado materialista muito rico. O pai de Silas contava com 60 anos de idade. E ele resolveu contrair novo matrimônio, agora com uma jovem de menos de 60 anos de idade, perdão, menos de 30 anos de idade, Aida. E Silas passou a ver em Aida uma adversária, uma rival, com quem ele teria que dividir o patrimônio da família. Então Silas queria livrar-se de Aida. Certo dia, o pai de Silas estava muito doente e pede a ele que acompanhe Aida em uma festividade o representando. E Silas então vai a esta festividade. E nesta festa, Silas conhece Armando, primo de Aida, um jovem perdulário e fanfarrão, que logo Silas percebe que era apaixonado por Aida. Então Silas, fingindo amizade a Armando, ele traz Armando para o convívio de sua família, jogando Armando nos braços de Aida. Aida ainda resiste por um tempo, mas depois acaba virando amante de Armando. Certa noite, Silas faz crer a Armando e Aida que ele não estava em casa. E como seu pai estava acamado, Aida e Armando vão para um dos quartos da mansão e passam a se relacionar amorosamente. Silas então vai até o quarto do pai e diz que a esposa está traindo-o. E o pai então pede provas. E Silas conduz seu pai até o quarto onde estava Aida e Armando. Ao serem surpreendidos, Armando foge. Aida cai em uma crise nervosa. E 2 semanas depois, ela parece morta. Todos haviam acreditado que Aida tinha se suicidado. O pai de Silas também cai doente e não mais sai da cama. E no momento de sua morte, o pai de Silas confessa a ele que, na verdade, Aida não havia se suicidado. Ele havia a envenenado. Com a morte de seu pai, Silas percebe a gravidade de seus atos e, tentando fugir de si mesmo, ele resolve sair em excursão de recreação pela Europa. Muitas vezes, nós agimos como Silas, né? Nós achamos que os nossos problemas estão no CEP, mas, na verdade, nossos problemas estão no CPF. E os problemas de Silas foram com ele para a Europa. O mais belo espetáculo artístico, a mais saborosa refeição, nada trazia alegria para Silas. E como Silas não Brasil. Mas agora Silas não queria voltar a morar na casa que tinha morado com seus pais. E ele resolve passar uns dias na casa de um amigo de seu pai. Dias estes que transformam-se em meses. Após a morte do pai, Silas adquiriu um grave problema no estômago. E certa noite, quando ele vai na adega do amigo de seu pai para pegar um remédio para o estômago, ele confunde-se e acaba pegando um frasco de veneno e toma o veneno. Silas despede-se daquela encarnação e passa a vagar nas trevas, até ser resgatado por amigos de seu pai e levado para a colônia, para a mansão, onde agora trabalhava como assistente. O pai de Silas é Drúzio, o diretor da mansão. E Drúzio e Silas trabalhavam até terem a oportunidade de encontrarem Aida nas trevas. E quando eles encontrassem Aida, a mãe de Silas, que era seu anjo guardião, voltaria à terra com Drúzio, casariam-se e receberiam mais uma vez Silas como filho. Silas mais uma vez formaria-se médico, mas agora não com as facilidades de um jovem rico. E ele receberia Aida como irmã. E Aida reencarnaria com graves problemas neuropsíquicos. E Silas seria seu anjo guardião, seu protetor. Então nós conseguimos perceber que esta prova, a prova da riqueza, que muitos de nós infantilmente tanto desejamos, ela é uma prova mais perigosa, ela é uma prova mais arriscada do que a prova da pobreza. Porque a riqueza, ela estimula em nós sentimentos desfavoráveis, como o orgulho, o egoísmo, a vida sensual. Mas vejam, meus amigos, o fato da prova da riqueza ser mais perigosa, ser mais arriscada, não a torna intransponível
invencível. Afinal de contas, como nos disse o grande poeta popular Xande de Pilares, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. E todos nós nascemos para vencer. Sabem por quê? Porque não há uma única encarnação que seja programada para o sucesso, para o fracasso, para a falência. Todas as encarnações são programadas para darem certo. Se nós fracassamos, se nós falimos, é culpa exclusivamente nossa. Mas as nossas encarnações são programadas para darem certo. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o caso de Zaqueu. Aquele mesmo Zaqueu que ficou muito famoso em 2008 e 2009 em Madureira. Nessa época, em 2008 e 2009, eu morava em Quintino. E virou e mexeu, eu estava lá em Madureira. E vou confessar aos amigos uma coisa: eu gosto até hoje de ir no Mercadão de Madureira. Afinal de contas, como nos diz o nosso querido saudoso Arlindo Cruz, no Mercadão de Madureira a gente sempre consegue uma boa pechincha, não é verdade? Mas nessa época, muito interessante. Porque quando a gente chegava em Madureira, no ano de 2008, 2009, nós percebíamos que todos os estabelecimentos comerciais tocavam a mesma música, que dizia: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Zaqueu tinha muito interesse na personalidade de Jesus, queria conhecer Jesus. Zaqueu era chefe dos publicanos, dos cobradores de imposto, homem muito rico. E ele ficou sabendo que Jesus iria passar por Jericó. Então ele queria ver Jesus ainda que fosse uma única vez. Mas tinha um pequeno problema. Todos os lugares que o Rabi passava concentrava em torno dele uma grande multidão. E Zaqueu era de estatura baixa. Então, como é que ele ia fazer para ver Jesus? Mas ele era muito inteligente. Então, Zaqueu ficou sabendo as ruas que Jesus ia passar. E em uma determinada rua tinha uma árvore muito alta. E Zaqueu vai mais cedo para lá e sobe na árvore e fica lá do alto, esperando Jesus se aproximar. Quando Jesus se aproxima, Jesus olha para o alto e diz: Zaqueu, dá-te pressa de descer daí, pois hoje preciso que me hospede em tua casa. Zaqueu jubiloso desce correndo da árvore e vai para casa organizar as coisas para receber o Rabi. E a multidão que o rodeava ficou comentando: como assim? Como assim o mestre vai se hospedar na casa deste homem de má vida? Nós precisamos recordar, meus amigos, que para os judeus a cobrança de impostos pelo Império Romano era algo execrável. Mas quando mais tarde Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu lhe disse: Senhor, já doei metade dos meus bens para os pobres, e eu te prometo que todo aquele que eu causei prejuízo, eu irei indenizar 4 vezes mais. Então disse-lhe o Rabi: hoje a salvação entrou nesta casa. E apontando para Zaqueu, disse aos discípulos: pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para o que estava perdido. No livro A Casa do Penhasco, nós temos o caso de Fábio. Após casarem-se, Fábio e Angélica, eles vão morar num apartamento na cidade. Até que o pai de Angélica, sogro de Fábio, é transferido do banco para uma outra cidade. E Fábio então compra a casa do penhasco e vai morar lá com Angélica. Angélica não podia ter filhos biológicos devido ao câncer que tivera na juventude. Mas Fábio haviam combinado, antes de casar, que teriam filhos do coração. E Fábio e Angélica adotaram 5 crianças. Fábio era um empresário muito próspero, dono de uma rede de sorveterias e imobiliárias. Era um ótimo patrão. Empregava meninos carentes, estimulando-os a estudar e dando-lhes assistência médica. Como não havia em sua cidade uma creche, Fábio fundou uma creche, onde mães pobres poderiam deixar seus filhos para trabalhar. Angélica auxiliava nos serviços da creche. Fábio também fundou e mantinha na cidade um pronto-socorro. E era importante colaborador das obras sociais da casa espírita que frequentava. Mas tinha um pequeno problema.
Fábio havia programado na pátria espiritual de vir muito rico e tudo perder para ver se revoltaria com a pobreza. Mas Carmelo, o anjo protetor daquela família, preocupava-se com esta programação de Fábio, pois a falência de Fábio traria muito mais prejuízo para as outras famílias do que ele assistia, do que propriamente para ele e para a sua família. Então, Carmelo faz uma consulta na colônia espiritual responsável pela encarnação de Fábio. E alguns dias depois, Carmelo é chamado. E os orientadores dizem que sim, será possível alterar a programação de Fábio, pois Fábio soube ser depositário fiel dos bens que lhes foram confiados. E a sua falência traria mais prejuízo para todas aquelas famílias que ele assistia do que propriamente para ele. Assim, na manhã do dia seguinte, Fábio, influenciado por Carmelo, desiste da venda das sorveterias para a compra de uma chácara para lotear, para fazer um condomínio. Negócio este que lhe seria responsável pela sua falência. Então vejam, embora a prova da riqueza ela seja uma prova mais perigosa, ela seja uma prova mais arriscada do que a prova da pobreza, não a torna intransponível, invencível. Vide o caso de Zaqueu e Fábio. Mas muitos espíritos têm a prova da riqueza, inclusive eu que vos fala. Lá no meu trabalho, meus companheiros têm o hábito de fazerem bolão para jogar na Mega Sena, na Loto Fácil, na Quina. E no começo eles me convidavam, dizendo: Rodrigo, é só 10 reais, vamos jogar. E aí um dia eu perguntei: mas se nós ganharmos, nós vamos ganhar quanto? Ele falou: olha, Rodrigo, vai dar mais ou menos 20 milhões, 30 milhões para cada um. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? E aí eu falei: não, mas então não quero participar, não. Ele falou: Rodrigo, deixa de ser pão duro. E eu tive que lhe explicar e falei: meu amigo, veja bem, se Deus não achou por bem, nesta existência, me dar a prova da riqueza, para que eu vou procurar sarna para me coçar? Eu prefiro, então eu disse para eles, eu prefiro não participar, porque se não participar, eu vou acabar torcendo para não ganhar e eu vou prejudicar vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, eu não participo, eu torço para vocês ganharem e caso vocês ganhem, vocês fazem uma vaquinha para me ajudar a quitar o meu apartamento. Mas eles me ameaçam, dizendo: Rodrigo, se nós ganharmos, nós não vamos te dar R$ 1. E ainda falo, ainda tem mais uma coisa, Rodrigo. Você vai ficar aqui na Quinta Cível trabalhando sozinho. Mas eu bem os conheço e sei da sua amizade. Tenho certeza que na hora que eles ganharem, eles não só vão me ajudar a quitar o apartamento, como ainda vão me propiciar uma bela viagem com a Nívia e as meninas, quem sabe para Roma ou para Paris. Eu estou na torcida. Mas vejam, espíritos muito mais experimentados do que eu também temiam a prova da riqueza. Nós temos, por exemplo, o caso de Condessa Paula e Eustáquio. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, nós temos o caso de Lisandro. Após retornar de uma encarnação vitoriosa no século XVII, onde pôde reconciliar com antigos desafetos, os belos portões dourados de Alvorada Nova recepcionam Eustáquio, conduzido por seu mentor, Genivaldo. Após recuperar-se espiritualmente, Eustáquio vai ao encontro do seu orientador, Agamenon. E Eustáquio então diz a Agamenon que gostaria de retornar ao palco da Terra para continuar a sua jornada evolutiva. E Agamenon diz a ele que tudo bem e que agora ele terá uma reencarnação chave. Agamenon diz a Eustáquio que ele nascerá num país que tantas vezes o viu reencarnar, a França. E numa prova que tantas vezes falira, fracassara, né, a opulência, a riqueza. E disse ainda: Eustáquio, você vai reencarnar no momento de grandes transformações da França. Foi assim que no ano de 1737, Eustáquio retorna a Paris na personalidade de
Lisandro. Lisandro nasceu numa família muito rica e foi um participante ativo dos caminhos que levaram a França à sua maior revolução, a Revolução de 1789. Eu, Lisandro é um defensor ativo dos ideais iluministas, combatia a pena de morte e toda forma de sofrimento do ser humano. No livro O Céu e o Inferno, nós temos o caso de Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher jovem, bela, nascida numa família rica, que tratava os socialmente menos favorecidos como irmãos, sem superioridade, sem uma proteção humilhante. Condessa Paula seguia a orientação cristã que nos diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. A caridade praticada por Condessa Paula só era do conhecimento dela e dos pobres infelizes que ela assistia. Mas não pense, meus amigos do Pai Bem, que Condessa Paula tinha uma vida muito diferente das pessoas de sua época. Não. Condessa Paula era casada, tinha filhos. Mas o que fazia Condessa Paula? Ela evitava o desperdício. E com o dinheiro que ela evitava o desperdício, ela auxiliava os socialmente menos favorecidos. Então, espíritos muito mais experimentados do que eu também temiam a prova da riqueza. É o caso, por exemplo, de Condessa Paula e Eustáquio. Quando nós definimos a palavra riqueza, nós dissemos que a riqueza é abundância de bens materiais ou de qualidade. Abundância de bens materiais ou de qualidade. No Evangelho de Mateus, nós temos a parábola dos talentos. Disse o Rabi: o Senhor é como um homem que, tendo que fazer uma grande viagem para um país distante, ele resolve confiar seus bens aos seus servidores. A um dá 5 talentos, a outro dá 2 talentos e a último dá 1 talento, dando os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Aquele que ganhou 5 talentos saiu, negociou e ganhou mais 5. Aquele que ganhou 2 talentos fez o mesmo, saiu, negociou e ganhou mais 2. Aquele, no entanto, que ganhou 1 talento, temendo a severidade de seu amo, faz um buraco na terra e enterra este talento. Muito tempo depois, o amo retorna da viagem e vai tomar conta, né, aos seus servidores. Aquele que ganhou 5 talentos lhe diz: Senhor, tu me deste 5 talentos. Eu saí, negociei e ganhei mais 5. Te restituo 10 talentos. Disse o amo: servo bom e fiel. Como foste fiel em pouca coisa, dar-te-ei muito mais. Vem, compartilha da alegria do teu senhor. Aquele que ganhou 2 talentos disse ao amo: Senhor, tu me deste 2 talentos. Eu saí, negociei e ganhei mais 2. Te restituo 4 talentos. Disse então o amo: servo bom e fiel. Como foste fiel em pouca coisa, dar-te-ei muito mais. Vem, compartilha da alegria do teu senhor. Aquele que ganhou apenas 1 talento disse: Senhor, sei que é homem severo, que ceifa onde não semeastes e colhe onde nada puseste. Temendo-te, enterrei o teu talento, e hoje te restituo o que é teu. Disse então o amo: servo infiel e preguiçoso. E mandou que seus soldados tirassem o seu talento e o lançassem nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dente. Nós já estamos no mês de outubro e já nos aproximamos do final do ano de 2025. E eu sei que há hábitos de muitas pessoas, como meu hábito, fazer no final do ano, né, um balancete do que foi feito neste ano. E aí é interessante nós pensarmos o que nós estamos fazendo dos nossos talentos. Nós poderíamos ler a palavra talento como oportunidades, possibilidades, aptidões. E aí? O que nós estamos fazendo dos nossos talentos? Porque vidas, tal qual a parábola dos talentos, há também uma viagem. Só que na parábola dos talentos, quem viajou foi o amo.
Nas nossas vidas, quem está viajando somos nós. Nós estamos viajando neste momento pelo planeta Terra. Mas chegará um momento que nós vamos retornar para casa, para a verdadeira pátria, para a pátria espiritual. E chegarmos na pátria espiritual, será nos indagado. O que fizeste dos vossos talentos, né? Das nossas possibilidades, das nossas oportunidades, das nossas aptidões? E será que nós seremos considerados como aquele servo que ganhou 5 e 2 talentos, servos bons e fiéis? Ou será que vamos ser considerados como aquele que ganhou apenas 1 talento, servo infiel e preguiçoso? Será que nós estamos multiplicando as nossas oportunidades, as nossas possibilidades, as nossas aptidões? Ou será que nós estamos enterrando-as por preguiça ou por medo? Então eu convido aos amigos do Pai Bem que nós possamos refletir até o dia 31 de dezembro o que estamos fazendo das nossas possibilidades, das nossas oportunidades, das nossas aptidões. O item 9 do capítulo 16 nos fala da verdadeira propriedade. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a nossa verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós vamos levar conosco quando retornarmos para casa, para a verdadeira pátria, para a pátria espiritual. Tudo aquilo que nós encontramos quando chegamos e tudo aquilo que nós vamos deixar quando formos embora, nós somos meros depositários. Então, na verdade, tudo que é do uso do corpo, isso não nos pertence. Nós somos meros usufrutuários, administradores. Qual é a nossa verdadeira propriedade? É tudo que é de uso da alma. E o que é de uso da alma, Rodrigo? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades morais constituem a nossa verdadeira propriedade. Porque isso nós iremos levar conosco quando voltarmos para casa, para a verdadeira pátria, para a pátria espiritual. A questão 814 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz o seguinte: pobreza e riqueza são provas. São maneiras que Deus tem de nos testar em situações diferentes. E a parte final da questão 814 é muito interessante, porque ela fala o seguinte: olha, e provas estas que vocês mesmos escolheram. Como nós bem sabemos, na medida em que o espírito atinge um certo grau de consciência, de maturidade, nós passamos a participar da escolha das nossas provas. É isso que vem. Que a riqueza e a pobreza são provas. São meios que Deus tem de nos testar em situações diferentes. E que nós, muitas vezes, nós mesmos participamos das escolhas destas provas. Zeca Pagodinho, em sua belíssima canção, nos diz: digo sinceramente que na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. A psicologia e as religiões são unânimas e pacíficas em reconhecer que nenhuma vantagem, nenhum benefício tem para o ser humano queixar-se, reclamar da vida. E muito menos para nós que somos espíritas. Porque nós espíritas bem sabemos que a riqueza, a pobreza, a cegueira, a enfermidade, o poder são provas, são lições, são os livros que nós precisamos ler nesta grande sala de aula chamada Planeta Terra. Nós já bem sabemos que Deus não pune ninguém. Eu repito, Deus não pune, Deus educa. Não há nas leis do Senhor da vida a figura da vítima. Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém. Nós sim somos herdeiros de nós mesmos. Eu colho hoje tudo aquilo que eu plantei ontem. E eu estou semeando hoje o que eu vou colher amanhã. Então,
Se eu tiver que me queixar de alguém, eu tenho que queixar de quem? De mim mesmo. E lembrem-se, na vida, coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando, que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de vocês terem me ouvido na noite, tarde ou manhã de hoje, eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, né? Muita luz, muita paz a todos. Eu, mais uma vez, agradeço sinceramente a direção do Pai Bem por mais esta oportunidade, por tantas oportunidades que me foram ofertadas nesse ano de 2025. E eu aproveito esse momento para desejar a todos os amigos um feliz Natal, um próspero ano de 2026, com saúde para dar e vender e com os recursos necessários para seguirmos adiante. Meu muito obrigado a todos. Nós que agradecemos a essa família aí que fica pelo telefone com a gente e ajuda. Essa família é muito especial mesmo. Agora, eu É, acho que para a gente conseguir fazer esse vídeo. o pai e a esposa precisam vir mais aqui também, virtualmente, o pai presencialmente e a esposa virtualmente também. Então, estamos com saudade da Nívia. Então, Rodrigo. Lógico. Eu sem elas, sem a ajuda da Júlia, da Letícia e da Nívia, eu não conseguiria estar aqui, porque eu sou péssimo em tecnologia, não seria possível. Então, olha só, que Jesus continue lhe abençoando. E vamos agora pedir a você, não acabou ainda não, porque nós vamos pedir a você para fazer a nossa prece, mas antes eu quero falar alguns recadinhos e é bom que você escute também. Nós estamos aqui, eu estou com um cenário aqui, com um cartaz atrás de mim, dizendo sobre a festa do Pai e Bem. Então, a nossa a festa da nossa casa, da Fundação do Pai e Bem, que eu gosto muito de falar, porque o Pai Bem foi fundado a partir de uma conversa com o Chico Xavier. Por isso a gente tem todo esse carinho com o Chico Xavier, porque o nosso irmão Luiz foi lá até Uberaba, conversou com ele, e aí o Chico falou que era para ele voltar para o Rio de Janeiro, arrumar alguns amigos que Bezerra de Menezes tinha um propósito para ele, não com essas palavras, mas dessa forma. E assim, sem dinheiro nenhum, aquelas coisas que a gente já sabe, o dinheiro aparece, tudo, os amigos apareceram, e nós estamos aí fazendo 63 anos. No próximo, o último domingo, dia 24 de outubro. É o último 26. domingo de outubro. É Então, dia vinte e quarto seis, Valéria. domingo. É 26, desculpa. Isso. 26 de outubro. Então, venham a partir das 15 horas, vai ter o coral do Bezerra de Menezes de Cascadura, e vão ter várias atrações, a livraria estará aberta, tudo aberto. E a gente também vai falar, Rodrigo, sobre o nosso tratamento à distância, que tem no Pai Bem. Não temos hora marcada, temos os dias das palestras e a gente pede o quê? Porque eu sei que o Rodrigo, o sono dele é diferente dos outros, o meu também, porque 2 horas da manhã para mim é dia. Não tenho insônia, mas eu gosto, sempre trabalhei à noite e gosto muito da noite. Então, eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde, e aí, como seria se fosse aquele horário certinho? Então, a gente pede que ao dormir, coloque seu copo d'água, sua garrafinha de água, e leia um evangelho, uma leitura edificante, faça as suas orações, se conecte com os mentores da sua casa, os mentores que você acredita. Não importa a oração, mas peça a doutor Bezerra de Menezes, a equipe dele de médicos, enfermeiros, biomédicos, todas as especialidades. E aí eu tenho certeza que durante o sono físico nós seremos sim ouvidos por essa equipe e vamos acordar melhores. Você sabe, Rodrigo, que anteontem uma menina ligou para mim, uma amiga nossa, pedindo o formulário que ela estava sem dormir há vários dias.
E aí a gente deu o formulário, eu expliquei isso que eu estou explicando para ela, e hoje ela me manda uma mensagem de manhã dizendo que pela primeira vez, depois de não sei quantos dias, ela falou, mas eu não lembro, ela conseguiu ter uma noite tranquila. Então, a gente sabe que os espíritos estão em todas as partes, muito mais do que a gente imagina, não é verdade? Então, a gente É precisa verdade. orar e acreditar, porque ele estará em todos os lugares, com certeza. Que Jesus continue nos abençoando. E agora sim, eu vou pedir ao Rodrigo para fazer a nossa prece, a nossa irradiação das nossas águas, com muito carinho. Por favor, meu irmão, faça a nossa prece. Obrigado, Valéria. Obrigado por mais essa oportunidade. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e rogar à espiritualidade amiga da casa do Dr. Bezerra de Menezes, que nesse momento possa atender a todos nós que estamos assistindo nas nossas casas, fluidificando as águas das nossas caixas d'água, abençoando-nos, Senhor, dando a nós os remédios necessários para seguirmos adiante. Que tenhamos coragem, sem reclamar da vida, com a certeza de que nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém, que estamos apenas colhendo tudo aquilo que nós semeamos e que Deus é soberanamente bom e justo. Então não passa conosco nada que não seja necessário e que não tenha utilidade para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual. Que nós possamos seguirmos tranquilos, felizes, tenhamos uma semana de paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a todos vocês, obrigada mais uma vez. Que Jesus continue nos abençoando, nos capacitando para que a gente possa, né, um pouquinho que a gente saiba, que a gente possa passar para todos e pedindo sempre para que vocês façam as inscrições no Pai é Bem Virtual. Chegamos aos 1.000 inscritos, então estamos Que muito bom. felizes. Graças a Deus. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Rodrigo. Muita paz para você. Muito Um obrigada. abraço, Valéria.